Esse é o efeito que nós chamamos de ancoragem de preço. Basicamente, quando a gente fala em precificação, a gente precisa entender o funcionamento da mente das pessoas, certo? As pessoas, elas entendem o valor de uma coisa em comparação com o valor de outra. Você não tem como dizer se uma 5D Mark IV ela é cara se você não tiver uma câmera que custe mais caro ou que custe mais barato para você poder comparar. Se só existisse uma câmera fotográfica no mundo e fosse a 5D Mark IV e custasse $3.500, você não ia ter referência para poder dizer se essa câmera é ou não é cara. Você só tem essa câmera. Então, a partir do momento em que você tem um produto que é mais barato, certo? Vamos lá, que faça a mesma coisa. Claro, não tem a mesma qualidade, tá? A gente entende tudo isso, tá? Mas a gente tem uma câmera mais barata, a gente tem uma Rebel que ela faz a mesma coisa, ela fotografa, mas ela custa 1/5 do preço. Então a gente acaba tendo uma referência de preço para poder dizer que a Rebel é barata. E a gente tem também uma EOS 1, que custa bem mais caro, uma câmera mais cara, né? Que acaba fazendo com que a Mark IV não pareça tão barata. Esse é o efeito que nós chamamos de ancoragem de preço. Basicamente, quando a gente vai montar um pacote de fotografia, e que fique claro quando eu falo em pacote aqui, são pacotes de partida que permitem venda extra depois. Todos os meus pacotes de todos os tipos de serviço que eu presto sempre permitem venda extra depois, porque são nas vendas extras e que efetivamente a gente consegue as margens mais altas, entendeu? E obviamente, quando eu falo em venda extra aqui, eu não tô falando em enganar ninguém. Ninguém tá aqui para enganar ninguém. Todo tipo de venda extra que eu faço, eu acredito naquilo que eu vendo. Se eu chegar para uma cliente e eu oferecer já de partida para ela um álbum de 100 páginas com uma capa de couro legítima, gravada a laser, num padrão HD e tal, eu vou acabar assustando a cliente. Ela não vai aceitar pagar R$20 mil num álbum desse de cara. Entendeu? Por quê? Porque o que o mercado vende não é esse padrão de acabamento, não é esse volume de páginas. A partir do momento que eu ofereço um material, o padrão, né? Livro 30x30 de 40 páginas num padrão de impressão normal com capa fotográfica. A partir do momento que eu ofereço um álbum desses, eu tô oferecendo um álbum que é possível contar uma história de casamento nele, é possível. Mas não é o mais bonito. E depois que eu faço a venda dos pacotes, que eu já vou chegar lá, já vou voltar para não ser prolixo, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Depois que eu vendo o pacote, que a gente chama de pacote, a gente chama esse pacote de pacote isca, né? É que esse termo, e quando eu falo isca, o pessoal se ofende, dá dislike, mas é um pacote feito para o cliente fechar. O pacote que, cara, eu quero que o cliente feche esse pacote. Quando a gente vende esse pacote, eu obviamente preciso ter o upgrade dele. Quando você vai lá e você compra o Focus por R$39.999, olha só, para você ver como eu tô desatualizado, esse carro deve estar muito mais caro do que isso. Mas quando você vai lá e você quer comprar esse carro da promoção, aquele que tá R$39 mil que você quer comprar o da promoção. Quando você chega na concessionária, o que eles vão te mostrar? Eles não vão querer que você compre o da promoção. Eles vão te mostrar o titânio, o isso, aquilo, com ar-condicionado, direção hidráulica, com todos os opcionais. Porque eles querem te empurrar? Pode ser, talvez. Mas o correto seria por quê? Porque é bacana você ter um carro com todos esses acessórios. Você acha que é melhor você ter um carro com ou sem ABS? Com ou sem airbag? Com ou sem direção hidráulica? Então, quando a pessoa acredita no produto que ela vende, ela vai te oferecer aquilo porque ela acha que ela acredita que aquilo é realmente bacana de ser consumido. Então, no momento em que eu falo de um álbum, que eu ofereço um upgrade de um álbum capa fotográfica 30x30 de 20 páginas para um livro de 100 páginas com couro legítimo, gravado a laser, é porque eu acredito, cara. Sendo bem sincero com vocês, couro legítimo para mim é o que há. Couro legítimo é o suprassumo da elegância, é um negócio, cara, que você pega uma coisa que eu uso muito como referência, é aquelas bíblias que o pessoal tem bem antigas, tal, cara, toda de couro, um negócio, sabe, que vira uma peça decorativa em casa, sabe, os álbuns antigos são em couro, tudo que é em couro é mais requintado. Então, é uma coisa que eu acredito que é mais bonito, que é mais bacana. Outra coisa, um livro de 100 páginas, você não consegue contar melhor a história. Obviamente, se você é um cara que se dedica e fotografa realmente tudo que tem que fotografar no casamento, você não consegue contar a história de uma maneira mais
mais bem elaborada, com os detalhes mais valorizados num livro de 100 páginas do que num livro de 40 páginas, você consegue. Você conta melhor a história num livro de 100 páginas. Então, se você acredita que um livro de 100 páginas ele é melhor, você consegue fazer no de 40. Mas o de 100, ele efetivamente vai entregar uma experiência melhor para o teu cliente. Então, se você acredita nisso, então eu tenho convicção de que você deve ofertar esse produto depois para o cliente. Agora, voltando lá na história dos pacotes, tá? Eu expliquei tudo isso para dizer para vocês que pacote não quer dizer não incluir mais nada. É um pacote de partida, é um conjunto de coisas. Esse é o conceito de pacote. Você quer pegar o dicionário e olhar? Um pacote é um conjunto de coisas. Não quer dizer que você não pode incluir mais nada, você não pode fazer vendas extras em cima desse pacote. Desde que você acredite, você pode. Você tá entendendo? Agora, quando eu monto os meus pacotes, as minhas opções de pacote, de que maneira que eu elaboro eles? Eu elaboro um primeiro pacote, um pacote de entrada, né? Que é um pacote que ele é competitivo com relação ao mercado. Ou seja, você pode ir lá fazer um cálculo nesse pacote e cobrar mais ou menos o que o mercado cobra. Se você for entrante, você pode cobrar os 15% abaixo do que o mercado cobra, 20% abaixo do que o mercado cobra. Para quê? Para que o seu cliente venha até a reunião de venda. É para isso que serve aquele pacote de entrada, para trazer o cara para a reunião de venda. Isso eu estou falando de fotografia de casamento, tá? Quando eu trouxe o cara para a reunião de venda, aí é o meu papel como vendedor de construir junto com ele o meu valor como profissional, mostrar os meus diferenciais e mostrar para ele as outras opções de pacote que eu tenho, que são mais 3. Dentro dessas outras opções de pacote, eu tenho 2 pacotes intermediários que são os que eu gostaria de vender. E eu tenho um último pacote que eu chamo de pacote de ancoragem. O pacote de ancoragem é um pacote que, eu vou ser muito sincero com vocês, eu praticamente nunca vendo esse pacote. É muito difícil vender esse pacote. Mas ele tá ali para fazer com que os outros pacotes pareçam baratos. Porque a partir do momento que eu não tenho margem de comparação, se eu simplesmente chegasse lá, eu tenho um pacote de, exemplo, de 3 mil. O cara vem querendo comigo para falar sobre o pacote de 3 mil, certo? E eu não tenho mais opção para ele, ele vai fechar o de 3 mil e ponto. Agora, eu como profissional, preciso entender e mostrar quais são as opções mais legais que eu posso oferecer por um valor mais interessante, por um valor que seja mais interessante para mim. Então ele vem pelo de 3, mas eu tenho um de 5, um de 8 e o de 20. O de 20 tá ali para fazer com que o de 5 e o de 8 pareçam baratos. E o cara vai olhar na média e vai dizer, pô, cara, mas o de 8 nem é tão caro assim. Então é mais ou menos essa a lógica. O pacote mais alto, você não tem que pensar em vender esse pacote. Se vender, maravilhoso, cara. Ótimo, bom para você se você vendeu. Eu já vendi os meus pacotes mais altos e o que eu fazia toda vez que eu vendia era uma confirmação de que o valor dele não estava tão alto assim. Então, a partir do momento que eu vendo esse pacote, eu aumento o valor dele, pelo menos uns 10 a 15%, para quê? Para que ele volte a ancorar. Claro, eu reforço e repito mais uma vez aqui, para que vocês não fiquem depois enchendo de comentário, me chamando de mercenário, isso, aquilo. Meu irmão, eu entrego um pacote foda por 30 mil reais. Eu entrego um pacote irado. Você tá entendendo? Irado. É um negócio sinistro. Você tá entendendo? Pô, é um negócio... Logo vocês vão ver um pacote meu que custou bem mais do que isso, que é de cair o queixo, meu irmão. Você tem que fazer um móvel pra colocar a quantidade de álbuns que eu mando pro cara. Tudo em couro legítimo, numerado, assinado, com número de série, batido em baixo relevo. Você tá entendendo? Madeira de lei. Então... Putz, o número de momentos que eu fotografo e tal. Então, assim, ó, claro que eu vou entregar um troço animal pro cara que me comprar um pacote caro, um pacote com valor alto desses. Tem que ser realmente uma coisa que pague também pelo teu trabalho de fazer, mas tem que ser um negócio que te dê uma boa margem e sirva para ancorar os outros. Esse é o principal. O principal motivo pelo qual você vai ter esse pacote tão alto é para fazer com que os outros pacotes pareçam mais baratos.